Olá, extraordinários! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio incrível. Extraordinários, bem-vindo ao podcast Além dos Limites. Hoje nós estamos com um casal de convidados incrível que vocês vão ficar boquiaberta com tudo que eles vão transbordar na sua vida. Extraordinários, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 12. Olha só quanto a gente já caminhou, estamos no episódio 12. E queremos muito agradecer ao nosso parceiro aqui do podcast, o Instituto Chai. Então, você que busca formação, treinamento, mentoria, você precisa caminhar no Instituto Chai. Não é isso, Wender? Isso mesmo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Você que está ouvindo aí no podcast. Como que é? No Spotify, tá? Você que está aí ouvindo no carro, trabalhando. Então, deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem que nós estamos aqui para transbordar, para entregar conteúdo para você ter resultados reais e crescimento de alta performance. Gente, e o convidado de hoje, que vocês estão aí surpresos, né? São um casal. Doutores, deixa eu falar pra vocês, gente, são pessoas extraordinárias. A família Gregorim. Isso aí. E os doutores? Halt. Gente, é só pra começar. Vocês não têm noção o que vai acontecer aqui hoje. E sabe onde que eu encontrei esses casais? Esse casal? Em evento. Em um palco. Transformando pessoas. E é sobre isso que eles vão trazer aqui hoje. Vamos lá. Casal, quem vai iniciar? As mulheres, por favor. Primeiras damas. Olha, gratidão, viu, por vocês chamarem a gente. É uma honra estar aqui. Vocês, um casal lindo, maravilhoso, que eu amei desde o início. Eu peguei na mão dele. Nossa, foi muito gostoso. Eu falei, não, tem que conhecer sua esposa, sua filha. Ele, vou passar o contato dela, lembra, Reis? Nossa, sim. Foi muito bom. Então, assim, só agradecer. Estamos aqui, né, amor, para passar bastante conteúdo para as pessoas, para elas se conhecerem, se libertarem das suas emoções, que é isso que a gente quer proporcionar. E muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Eu sou Evandro Gregorim, Dr. Halt Persona. E antes de agradecer os nossos anfitriões, eu queria cumprimentar a todos e que todos sejam muito bem-vindos ao palco da vida. Né? Porque hoje que a gente vai, nesse bate-papo aqui, eu vou conduzir eles por uma grande trama psicológica, que é isso que a gente faz. Reis, obrigado pelo convite, Lázaro, obrigado pelo convite. E espero que a gente possa atender com todo carinho e respeito e levar essa informação, essa filosofia que foi construída, assim, forjada no fogo, e a gente já tem colhido muitos frutos desse resultado. Então, obrigado pelo convite, gratidão a todos. Seja bem-vindo. E agradecer especialmente o Papai do Céu, né? Por nós estarmos aqui. É uma honra, viu? É muito importante essa parte, né? Agradecer a Deus, porque muitas pessoas acordam cedo, esquecem de agradecer a Deus pelas duas mãos, pelas duas pernas, pela saúde de falar, pela saúde de ver, pela saúde de pensar e muito mais, né? Pela graça que a gente tem aí, né? Jesus Cristo no nosso coração. Sim. E Deus na nossa vida, Deus, família, né? Tudo prospera, família é a nossa base. É o mais importante. E a Laísa, qual vai ser a sua primeira pergunta para esse casal extraordinário? Extraordinários é um casal que tem muita bagagem, que esse episódio vai ser pouco. Porque realmente é muito conteúdo que vai agregar mudança de mentalidade em você e transformação de vida. Doutor, pra gente iniciar, quem é Evandro Gregorim, antes de se tornar o Dr. Halt Persona? Evandro Gregorim é um ser humano comum, como todos os que passam aqui por essa jornada. Sou filho de Eunês e Leonídio Gregorim, nascido no interior de São Paulo. Eu sou o quarto filho dentre 6. E a gente foi aprendendo a construir, a superar os desafios como todo mundo. A gente vem de uma família de classe média, e onde os desafios também já começam logo cedo. Eu me recordo que o meu primeiro empreendedorismo foi aos 9 anos, eu já vendia
pipa, vendia gelinho para poder inteirar um dinheiro para poder participar das excursões, mas não fazia a mínima ideia de que isso ia poder somatizar e contribuir lá na frente. Aos 8 anos, meu avô, que ele era muito próximo, ele tinha uma representação paternal comigo, ele faleceu, eu senti uma dor muito forte naquele momento, foi uma perda significativa para mim, e ali alguns conflitos emocionais começaram a ser construídos. Eu acredito que como todo mundo, né, vai passando, lidar com a perda não é uma coisa que a gente aprende, ninguém ensina, né, a gente aprende praticamente sozinho. Então isso são coisas que vão acontecendo na vida. Aos 17 anos meu pai também faleceu, minha mãe passou um período difícil ali de poder estar estruturando a gente. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e 2 irmãs mais novas. Então esse foi um também que a gente teve que aprender a lidar ali forjado no fogo. Mas aos 19 encontrei essa bênção, essa anja na minha vida. Eita! Foi aquela paixão assim glória. que o mundo vai acabar. Né? Ô, glória! E a gente tinha ali uma energia muito forte, era um amor muito verdadeiro que perpetua até os dias de hoje. Aí a gente namorou, noivou e casou em 1 ano. Olha E só. 3 meses depois já quis ficar grávida, a gente ficou grávido, porque o pai também está ali presente o tempo todo. É o que eu acredito que deva ser, né? Nada contra o pensamento de cada um. Aos 27 anos foi quando o doutor começou a ser construído inconscientemente. Foi uma experiência que eu tive aí de um sequestro. Foi uma situação bem desafiadora, foi uma tentativa de homicídio com esse sequestro, não deu certo, porque a execução, o revólver falhou e a consequência disso foram algumas agressões e me trancaram no porta-mala. Então, ali nesse porta-mala eu me senti realmente, literalmente eu estava preso, mas a consequência emocional do doutor se fez dali. E depois as consequências disso acarretaram uma doença grave que eu tive um câncer, que foi pela somatização de não compartilhar isso, de não dar importância para esse episódio. E um pouco tempo depois acarretou um pânico, que foi onde eu fiquei 2, quase 3 anos, vivenciando ou deixando de viver por conta dessa prisão emocional. E a gente foi superando, foi aprendendo, saiu. Construí minha vida, a gente reconstruiu, né, Pre? Reconstruímos. E aí começamos a se desenvolver. E há 2 anos atrás começou uma formiguinha, uma vozinha na cabeça. Não, você precisa por isso, você precisa ajudar as pessoas, tem muita gente assim. Aí veio a formação da psicanálise, porque até nesse momento, depois desse momento, eu comecei a estudar, tentar compreender, porque foi isso que realmente me tirou desse processo. E quando eu fiquei bem, já totalmente reestruturado, já tendo meu sucesso profissional, familiar, começou esse chamado, poxa, você precisa. Aí eu tentei 1 ano, eu escrevi o livro, né? Depois eu vou lhe presentear com o livro. A gente trouxe para vocês o livro ali. Show. E eu falei, bom, com esse livro a gente pode já ajudar as pessoas. Mas o chamado parece que foi maior, né? Não foi suficiente. E aí a gente começou a entrar para esse universo do treinamento, se desenvolver, para poder estar levando essa mensagem de uma forma mais assertiva, de uma forma mais clara. Porque a filosofia do Dr. Haut realmente ela foi a que mudou minha vida, foi a que me trouxe até aqui, o que nos trouxe até aqui, porque eu não passei isso sozinho. Eu acho que o grande equívoco das pessoas ela não perceber que existem pessoas ao redor que muitas vezes também estão sofrendo dentro da proporção de cada um, mas estão sofrendo tanto, porque quando a gente gosta de alguém, a gente é empático a essa dor, a gente se preocupa. E fica difícil a comunicação, porque cada um está num mundo diferente. Então, eu estava, por exemplo, tão acuado, né, tão preso dentro desse meu processo, que eu não conseguia perceber as coisas que estavam no externo. E a pessoa que está no externo, ela não consegue perceber
efetivamente como que é essa coisa interna. Então, é um conflito muito grande também. Eu acho que a Débora pode depois mencionar a respeito desse outro lado, porque muitas pessoas sofrem assim também, quem estão fora. Então, eu acho que sofre todo mundo. E o processo, né, o projeto da gente estar aqui, trabalhando junto, estar levando junto, tem essa importância, porque a gente tem um lado de quem realmente está dentro do buraco e o lado de quem está fora do buraco. Então, acho que a unificação desses dois pontos ajuda muito o processo de quem está vivenciando. Sim. É muito forte essa questão de transformação, né? Então, muitas pessoas hoje têm bloqueios, hoje têm passando, às vezes, traumas, não conseguem avançar e não sabe por quê. Então, você passou, olha só a importância, pessoal, ele passou por uma formação, né? E buscou conhecimento. E usou a dor dele para o chamado. Esse dia até postei uma frase, né? Não é castigo que você está passando, a luta que você está passando, a prova que você passou, a tragédia que aconteceu na sua família ou em você, não é castigo, é um chamado. É um chamado. Então, você teve essa consciência, né, muito rápido e graças a Deus hoje você está aí transformando milhões de pessoas. E eu acredito que é isso que demora numa transformação da vida da pessoa, ela tomar a autoconsciência rápido. Porque às vezes ela ressalta tanto a dor do processo, do trauma, da ferida, e não para tomar coragem e atitude. Eu quero mudar, eu quero sair do buraco. Então, eu acho que esse é o desafio. E algo que, extraordinários, vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, algo que muito abrilhanta o episódio de hoje, que é um casal. É um casal que está alinhado. E muito mais do que estar alinhado, eles têm uma aliança com o propósito. Sim. Porque uma coisa é você ter um relacionamento, outra coisa é você ter aliança. Porque quando você tem aliança com a pessoa, que seja uma aliança de amizade, uma aliança matrimonial, você entende o seu propósito na vida do outro. Sim. E é muito gratificante isso. Hoje é muito difícil a gente encontrar casais que estejam aliançados no propósito de levar transformação. Então saibam que o fato de vocês estarem casados, terem essa aliança, vocês não têm noção da dimensão, o impacto que isso gera aqui na primeira dimensão e na outra dimensão também. Então, se sintam assim, gratificados, realizados, porque vocês estão fazendo algo que é muito difícil ver casais trabalhando juntos. Obrigada. Vocês também, né? Vocês dois também trabalham juntos, isso é muito importante. E a Charlotte também está com vocês. E o nosso filho, o Antônio Carlos, ele vai fazer 32 anos agora já. E ele também tá com a gente, ele edita os vídeos, ele tá nos bastidores dos bastidores, mas ele tá com o Dr. Halt. Ele é tipo um adubozinho, assim, ele fica adubando, ele fala, não, vocês têm que ir lá, vocês têm que fazer. Né? Antônio Carlos. Ô, Antônio Carlos, ó, fica aberto aqui o convite, Antônio Carlos, para você vir aqui comentar com a gente aqui em um episódio como é trabalhar nos bastidores do Dr. Halt. É desafiador para ele. É desafiador, viu? Ele é um bichinho do mato. São gerações diferentes, percepção diferente, modelo de mundo diferente. Mas ele foi na palestra, né? Numa palestra que o Evandro fez. É que ele fala, meu pai vai palestrar que horas? Aí eu falo a hora. Aí ele pega e vai ver a palestra, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. E aí depois vai pra casa. O que a Laísa trouxe aqui, referente a casais alinhados espiritualmente, familiar, né, e no profissional, é desafiador. Muitas pessoas não conseguem hoje. Sim. E, né, o próximo episódio posso trazer né, você vai trazer bastante hoje já também a questão da máscara, a questão, o que é você uma pessoa dentro de casa, o que é você uma pessoa perto do seu patrão, né? Isso é muito importante, você saber entender os perfis diferentes das pessoas, né? Então, o que a Laísa trouxe, essa semana nós comentamos, né, amor? Nós estamos numa conexão tão forte, eu e ela, uma energia tão forte, tão alinhados no propósito, que está acontecendo algo que é milagre na nossa vida. Que quando você está no propósito familiar, junto, né, amoroso, espiritual, profissional, familiar, Deus se agrada.
Sim. Deus se agrada tanto que começa a fluir, você começa a ter um ouvido mais sensível para ouvir os milagres de Deus, para ver o que Deus quer, a direção. E Deus vai direcionando o casal. É muito louco. Eu nunca vivi na minha vida o que eu estou vivendo nesse momento, para já nós estarmos tão alinhados. Então, é sim uma energia surreal. Para falar e fazer uma próxima pergunta para ele ali, para finalizar, o que eu posso dizer para vocês? Que até um nível vocês podem ir. Mas depois de um nível, você tem que deixar a mão de Deus fazer o favor. Mas Deus só vai fazer esse favor se você estiver alinhado. Ponto. Pega esse sinal, vira a chave e faz aí a próxima pergunta. Que quem aqui é o convidado é o nosso Dr. Halt. Dr. Halt, né? Evandro Gregorin. Isso. Como foi que surgiu? Você explicou que depois de um trauma, né? Você buscou ali tratamento, formações, conhecimento. Mas como que surgiu o personagem Dr. Halt? Ele foi um processo bem lapidado, né? Ele foi bem forjado ali para poder chegar no ponto que a gente está hoje. O Reis comentou das pessoas que a gente usa. 90% das pessoas são totalmente reativos às suas emoções. Elas acreditam, a gente acredita que a gente controla nossas emoções, mas isso não é verdade. Nós somos reativos às nossas emoções. Então, o conflito na conversa em casa, por exemplo, começa porque a gente simplesmente está reativo às emoções que a gente recebe dos gatilhos. Então, quando eu ouço algo que já me fere no mesmo momento, eu já perdi totalmente o controle da minha emoção. Aí eu passo a ser reativo, é onde começam as discussões. E isso acontece em todos os âmbitos. E você comentou da atitude, ele comentou do amor, a gente está falando do amor, do relacionamento. O Dr. Halt, ele veio realmente do amor. Deixa eu contar só do vidrinho? Deixa. Nós estávamos lá na Itália e eu gosto de viajar muito. Quando ele se libertou, assim, do pânico, que conseguiu entrar no avião, conseguiu entrar no navio. Nossa, os primeiros foi terrível, mas, né, amor, conseguiu. Estamos aqui. Aí eu falei, vamos aproveitar, né? Aí nós estávamos na Itália e todo lugar eu tenho uma coleção daqueles vidrinhos, sabe? Eu acho que eu ia até trazer e esqueci. Aqueles 3D que são jateados. De dentro, 3D. sabe? Aí tinha lá o de Roma. Aí eu falei assim, vou comprar esse vidrinho, quero comprar esse vidrinho. Aí comprei, aí quando ele pegou... Aí ela me mostrou, amor, não é bonitinho? Aí eu falei, puta, legal, amor, né? Aí ela falou, porque Roma tava pra ela. Pra mim, do outro lado, tava amor. Um anagrama, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, e realmente eu estava ali por amor. Até por mim, mas eu estava por amor a ela. Você não gosta muito de avião? Hoje eu tranquilo, eu vou de mas boa. No começo, mas por conta do pânico, a superação foi exatamente isso. Porque quando minha vida ela praticamente estava se desintegrando, vamos dizer assim, eu percebi esse pano de fundo que acontecia atrás de mim. Que minha família estava sendo afetada. Então, assim, socialmente, financeiramente. Porque eu não conseguia mais render, eu não confiava nas pessoas. Eu não acreditava mais em ninguém, eu literalmente fiquei imobilizado. E quando eu percebi isso, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, é o que a gente fala, se não é por você, é por quem? Você tem que começar. Então, esse foi o ponto que realmente me chamou, porque a coisa mais importante era o que eu sentia dentro de mim, que era o meu maior valor, que era o amor por mim, pela minha família, pelo meu filho, e naquele momento só. Porque eu não acreditava mais em ninguém. Porque as associações todas que eu tinha, né, toda aquela construção que eu fiz no meu palco interno, vamos dizer assim, porque isso que é o que a gente vai falar hoje, é só do palco interno. Porque se você modelar o seu palco interno, o seu palco externo aqui, ele é reflexo disso. É onde você controla as emoções, é onde você controla o seu posicionamento, é onde você sabe a persona, a máscara que você vai usar para cada ambiente. Só que a gente vai construindo máscaras sem perceber e a gente vai ficando refém delas. Sim. E ela vai moldando a sua identidade que depois você não sabe quais são os seus valores, quem realmente você é. Essa é uma pergunta que você pode dizer que as pessoas não sabem dizer quem eu sou. Não sabe. Eu sou... Não, isso é só a matéria, você é um resultado de algo.
algo que aconteceu no seu palco interno. E aí eu falei, não, é isso. E essa palavra amor, ela me remeteu, através das minhas introspecções, nos passos que eu dei, que foi a atitude de me motivar, de me ouvir e de me respeitar. O flow. O flow do amor. O flow do amor. E isso foi o que realmente me tirou dali, que foi que me subiu. Então, no avião, poxa, você vai entrar... Eu comecei a me motivar. Então, eu encontrei um motivo que fosse real, que me gerasse essa motivação, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele é um processo neurobioquímico. As nossas emoções, elas são reações químicas do nosso corpo. Então, a gente tem oxitocina, dopamina, endorfina, o cortisol. Então, a mescla disso é o que vai gerar a nossa emoção, que é o que vai gerar o nosso resultado aqui fora. Então, como você administra isso internamente? Aí você tem aquelas vozes que vão falando na nossa cabeça. Esses são os atores internos. Agora, quem treinou esses atores? Muito provavelmente não foi a gente. Eles foram treinados por resultado externo que a gente absorveu. Então, a filosofia ela começou a ser construída assim. Através de eu olhar para trás, ver o que deu certo, como que construiu isso, e comecei a aplicar com consciência isso na minha vida. Então, foi aonde eu cheguei no meu sucesso, tanto pessoal, profissional. Eu sou um cara livre. Por isso que eu prego a liberdade emocional. Porque a liberdade emocional não é um regime que você fica preso, eu tenho que fazer. Não, é você se sentir bem. Que nem eu tô aqui, nós estamos aqui. Cara, eu tô totalmente livre, leve, tranquilo. Eu não vou num lugar em que eu vá me sentir preso hoje, emocionalmente falando. Então, eu não tenho mais essa necessidade. Eu não uso mais as personas não me dominam. Eu escolho a persona que eu quero usufruir. Você entende? E vocês, que são bem novinhos, a gente percebe isso, né, amor? Eu sigo vocês bastante na rede social e eu falo assim, olha lá, o Reis tá lá, tá com a filhinha, eles estão lá, estão no marçal e a filhinha dele correndo pra lá e pra cá, eu quero nem saber. Eles estão fazendo de vocês, e é igual Livre. a gente, Então, livre. vivendo E exatamente vocês, eu acho que vocês têm a idade que a gente tem de casado. A gente vai fazer esse ano 33 anos de casado. Acertou! Quando eu conversei com o Reis, eu falei assim, nossa, você poderia ser meu filho, né? E por isso que O Antônio Carlos, né? o Antônio Carlos vai fazer 33, vai fazer benção, 32. rapaz. 32 E lembrando, né, que esse casal aqui é o investidor da Charlotte, né? Que a Charlotte ganhou como a princesinha do ano. Coisa Esse mais casal é linda. um dos investidores. Gente, olha só. Esse episódio tá sendo tão transformador que já tá se encerrando o primeiro episódio. É mesmo? Sim. Nós já vamos entrar no segundo episódio, mas o doutor vai trazer aqui uma demonstração transformadora. E se você quer ver, corre para o segundo episódio! Extraordinários, estamos chegando ao fim desse episódio de número 12. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não nos segue no Instagram, anota aí o Instagram, @alendoslimitspodcast.oficial. E se você ainda não está nos ouvindo no Spotify, baixe o Spotify, porque enquanto você estiver fazendo aquela corrida, você vai estar agregando conhecimento na sua vida. Extraordinários, lembre-se que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Doutor Evandro e doutora Débora, para os extraordinários, onde eles podem encontrar vocês? Por favor. Ó, o nosso Instagram é doutor, escrevendo mesmo, doutor Halt, com H, Persona. E o YouTube é o canal Teatro da Vida, e aí é @dr Halt Persona. E vamos chamar o casal maravilhoso? Vamos chamar esse pessoal para ir pro segundo episódio já? Bora lá. O que vai ter no segundo episódio? Consegue trazer aqui em um minuto? No segundo episódio, você realmente vai visualizar uma trama inconsciente. O palco interno da nossa mente. Como que isso tudo que a gente conversou aqui vai ser mostrado aqui representativamente para você entender, compreender melhor como é que é essa caixinha de surpresa nossa aqui. Eu vi uma vez, fiquei curioso.
e veio uma transformação no meu inconsciente. Você não pode ficar de fora. Vem, segundo. Bora lá. Bora. Próximo.